Estamos de volta com o Bahia no ar, 6h41. Vamos falar de futebol. O Bahia se prepara para o clássico de domingo contra o Vitória, no Barradão. O técnico Paulo Roberto Falcão conta com a volta do atacante Souza, dos volantes Lenine e Fabinho, que cumpriram suspensão automática contra o Juazeiro. Outra boa notícia é a recuperação do atacante Gabriel, que foi poupado da última partida por sentir dores musculares e deve jogar no domingo. O tricolor segue líder do campeonato com 33 pontos e o rubro-negro vem logo atrás com 26 pontos. Agora, a notícia que está no meio esportivo hoje é sobre a novela que continua. Você lembra do imbróglio das eleições presidenciais do Bahia? No ano passado, um liminar suspendeu o pleito, Marcelo Guimarães Filho foi afastado do cargo, o interventor chegou a ser nomeado para realizar novas eleições, só que no mesmo dia o presidente do Bahia recorreu, conseguiu uma nova decisão judicial, as eleições foram retomadas e Marcelo Guimarães foi novamente declarado presidente do clube. Pois bem, ontem o mesmo juiz, Paulo Abiane Alves, voltou a determinar a suspensão das eleições presidenciais, destituiu toda a direção do clube e nomeou o advogado Carlos Hatz novamente para ser o interventor do clube, com um salário mensal de R$60 mil. Ele vai ter o papel de convocar novas eleições para a constituição do Conselho Deliberativo do clube, do Conselho Fiscal e depois para presidente da diretoria para o próximo triênio. Claro, o Bahia pode, por se tratar de uma decisão em primeira instância, recorrer ao resultado protocolado pelo juiz. Agora a pergunta que fica é: essa oposição é oposição ao presidente ou oposição ao clube? No momento em que o Bahia vem ganhando tudo, 13 jogos sem perder, primeira divisão, com a casa arrumada, jogadores, treinador de alto nível, a casinha toda arrumada, eles querem o quê? Acabar com o clube? Véspera de um clássico, né? Domingo tem Bavi. E aí tiram o presidente, já não tem presidente, não tem conselho deliberativo, não tem nada. Quem é que vai tomar as decisões de hoje para domingo, minha gente? Eu quero ouvir a opinião daqui a pouco de Raimundo Varela. Ele vem para o Balanço Geral a partir das 7h15 da manhã. Eu tenho certeza que ele vai falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o Vitória. O técnico Toninho Cerezo conversou ontem com a imprensa, descartou qualquer favoritismo para a partida contra o São Domingos, que acontece hoje no Barradão, pela primeira fase da Copa do Brasil. O nosso comentarista esportivo Silvio Mendes também falou sobre a expectativa do time e da torcida. Bom dia, Silvio. Bom dia, Jéssica. Longe de mim acreditar que a zebra pode passear hoje à noite no Barradão. Só em pensar nisso eu fico todo arrepiado. E a torcida do Vitória está dizendo: afasta de mim esse cálice. Nem pensar. Porque o Vitória no passado saiu para o Botafogo da Paraíba. Logo o Botafogo da Paraíba e na primeira rodada da Copa do Brasil. Vem aí o São Domingos, que o Vitória empatou em 0-0 lá em Itabaiana, em Sergipe, para esse jogo muito importante hoje à noite no estádio Manuel Barradas do Barradão. O técnico Cerezo vai provocar duas mudanças na equipe. Na lateral direita, ele não vai com Romário, vai com o Nino Paraíba. E volta à zaga o Vitor Ramos, mesmo depois do desquite com a Nicole. Ele vai jogar essa partida de hoje contra a equipe do São Domingos. O resto da equipe, a mesma equipe que jogou contra o Camaçari e fez aquele resultado bonito, jogando lá no estádio Radialista Armando Oliveira. Vai o Renan no gol. Vai o Nino Paraíba na lateral direita, o Gabriel, o Vitor Ramos, o Mansur na lateral esquerda. Ele mantém aquele mesmo meio de campo de Wellington Michel, o Pedro Ken ao lado do Giovani e na frente o Neto Baiano com o Marquinhos, que se recuperou da contusão que ele sofreu no jogo contra o Camaçari. A gente fica torcendo para que o Vitória possa passar de fase e não meter um susto na sua torcida logo mais no Barradão. É isso que a gente quer, Jéssica. Valeu, Silvio. Olha, o assunto agora é sério. Eu queria chamar a atenção, eu queria pedir sua atenção, você que está em casa, se preparando para sair, tomando seu café. Esse assunto que a gente vai tratar agora é muito importante para todos nós, porque ele atinge, de certa forma, a todos nós. Ferimentos na cabeça, escoriações pelo corpo, sensação constante de medo. Essa é a situação de 2 homossexuais vítimas de preconceito aqui em Salvador. O caso aconteceu no último sábado na Estação Pirajá. Infelizmente, não é uma situação isolada e nenhum único tipo de preconceito praticado aqui na capital baiana e em todo o Brasil. Acompanhe na reportagem de Paulo Lavinsky. Thaís e Adriana já foram vítimas de preconceito racial. O pior é que a discriminação teria acontecido dentro da sala de aula. Eu mesma, na escola, em relação à cor, aluno tiradinho, assim, colégio particular, não desse, mas no outro.
tem esse negócio de preconceito com a cor. A gente pegou, foi na diretoria, fez queixa, aí o diretor chamou a professora, conversou, aí pediu desculpas, mas ela não pediu desculpa pra gente, pediu desculpa pro professor. Esta semana, um caso de homofobia chamou a atenção. Este rapaz conta que ele e o companheiro foram atacados por 6 homens na estação Pirajá. De acordo com testemunhas, a sessão de pancadaria demorou pelo menos 5 minutos, tempo suficiente para as vítimas perceberem que não se tratava apenas de um simples assalto. Descemos do ônibus e fomos surpreendidos já por um grupo de seis pessoas. Já perseguiram a gente falando palavrões, chamando a gente de Mauricinho, de gay. Quando chegou mais que na metade da estação foi quando ele golpeou comigo, ele deu bastante murro, mas ficaram ao meu redor com faca, com peixeira, e já o meu companheiro, eles deram um espancamento na cabeça com a madeira. Diferente do racismo, a homofobia não está tipificada no Código Penal, mas o agressor pode sofrer consequências sérias também. Muito embora não esteja tipificado especificamente esse tipo de preconceito, que é intolerável, impraticável, nós temos tipificação no Código Penal para poder enquadrar esse tipo de conduta. A lesão corporal, a injúria e, no caso, também um roubo. Porque após a agressão, os autores roubaram uma pochete da vítima. Os principais tipos de preconceitos são analisados pela Secretaria de Reparação Racial e Sexual do município. Para o responsável pela pasta, Edmilson Salles, a situação pode ser revertida com algumas medidas. Deve se dirigir ao nosso posto, na Estação da Lapa, ou aqui na Secretaria, né? Relatar todo o fato, né? Se tiver informações do agressor, endereço, nome, o aspecto físico, passar para o nosso observador, para os nossos funcionários, e daí nós vamos encaminhá-lo para um órgão competente. Nas ruas de Salvador, onde mais de 80% das pessoas são negras, o preconceito é reprovado pela maioria. Idade, sexo, cor. Eu acho que o baiano, como a gente somos baianos, soteropolitano, nós temos que ser realmente agregar aquelas pessoas, unir as pessoas. Eu acho que racismo é uma coisa que não deveria existir em lugar nenhum. Todo tipo de discriminação é feio, é horrível, entendeu? Porque é o seguinte, já pensou se todo mundo fosse igual? É por isso que a diferença faz parte do nossa vida, nosso convívio. A gente tem que aceitar a diferença para poder viver bem. É por isso que a diferença faz parte do nossa vida, nosso convívio. A gente tem que aceitar a diferença para poder viver bem. Agora, o engraçado é que ninguém admite que é preconceituoso. Agora a gente vê o preconceito todos os dias nas ruas, em diversas situações. Tá dirigindo, uma barbeiragem, só podia ser mulher. Gordinho, sai dali. É porque só podia ser negro. É assim que acontece. E esse é o preconceito. Muitas vezes ele é velado. Não, eu tava brincando. É um jeito carinhoso de chamar, carinhoso nada. Agora, no mesmo dia que o casal que você viu na matéria, que esse casal foi vítima de violência, 4 jovens de classe média foram presos no Rio de Janeiro, acusados de espancar um homem de 35 anos. O motivo da agressão? O fato dele ser homossexual. O lugar é muito frequentado por casais de namorados, mas no fim de semana se tornou palco de cenas de horror. 4 jovens de classe média, um deles estudante de direito, e uma adolescente de 16 anos são acusados de bater na vítima, simplesmente por ser homossexual. Nos dias atuais não tem cabimento, né? Uma falta de respeito pela vida humana. Você vê pessoas jovens, até universitários, se prestando a esse tipo, né, de barbárie. As agressões só pararam depois que a vítima perdeu os sentidos. O auxiliar administrativo ficou com o rosto desfigurado e vai precisar colocar 2 pinos no braço. O depoimento de uma testemunha que anotou a placa de um dos suspeitos foi fundamental para esclarecer o caso. O agredido foi internado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ontem passou por uma cirurgia. Em depoimento, ele contou à polícia não ter feito nada para ser atacado. O caso foi registrado na delegacia do bairro. Menos de 24 horas depois do crime, os inspetores conseguiram prender os acusados. Os jovens de classe média contaram uma versão diferente da vítima. Um deles disse ter sido assediado pelo homossexual. O grupo ainda quis atribuir a violência a apenas 2 dos suspeitos, mas a polícia tem certeza. Todos participaram da ação, que seria homofóbica. Todos participaram. A própria vítima, ela é taxativa ao dizer que ele foi agredido por todos eles, sem exceção.
Que covardia, a gente tinha que ter vergonha de conviver com pessoas como essas. 4 pessoas batendo em uma pessoa só por conta dele ser homossexual. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre a discriminação. Estamos recebendo a socióloga Petilda Vasques, ela vai conversar conosco sobre esse assunto. Muito bom dia, Petilda, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia, baianos e baianas. Olha, essa é uma questão que é muito importante que a mídia dê conta, né? Que trate desse assunto, porque a questão do preconceito não é um tema, mas diz respeito à manifestação de violência na sociedade. Por que tantas modalidades de violência? Eu acho que a gente tem que refletir o quanto a vida vale no nosso tempo e na nossa sociedade. Nós estamos discutindo questões que dizem respeito à dignidade humana, né? Então, a sociedade que deseja, sonha, tem a ambição de ser uma sociedade democrática e livre, precisa entender essa singularidade de cada um de nós. Com relação à questão da homofobia, nós não podemos esquecer que nós estamos tratando de questões sexuais, de escolhas, né? E uma vez eu ouvi de uma representante de um movimento de lésbicas do Nordeste, num grande congresso, e ela ensinou uma coisa que eu acho que eu devo repassar aqui nesse momento. Ela disse, olha, quando vocês pensarem na discussão sobre sexualidade, vocês pensem sobre a de vocês. Porque sexualidade diz respeito a prazer, e prazer é absolutamente singular. Eu queria convidar a senhora para a gente ver outros tipos de preconceito também. A gente viu, sobretudo, né, por conta da opção sexual, da orientação sexual. Eu queria convidar a senhora para assistir com a gente outros casos de preconceito e discriminação que ocorrem por todo o país, né, sob diversos aspectos. Vamos ver alguns do estado de São Paulo. Uma visita a este restaurante jogou por terra todo o carinho que o casal de espanhóis tinha pelo Brasil. O filho deles, um africano adotado de 6 anos, foi expulso do local. A família acredita que o fato só ocorreu porque o menino é negro. Já foi aberto um processo contra o restaurante. Eu falei, eu vou denunciar o senhor. Vai na delegacia, vai. A estudante de pedagogia Esther é outra vítima. Ela diz ter sido discriminada no colégio onde trabalhava por causa dos cabelos crespos. E isso que eu falei. Eu te peço desculpa por ser negra, ter o cabelo assim. Mas eu não posso ser branca e não vou alisar o meu cabelo. Não ter medo de denunciar foi o que levou o reciclador Diógenes a ganhar uma causa na justiça. O filho dele foi acusado de roubo num supermercado de São Paulo depois de comprar um pacote de salgadinhos. O estabelecimento foi condenado a pagar uma boa indenização. Eu acho que qualquer pessoa que passar por isso não tem que deixar impune. Não tem que deixar impune porque senão nossas crianças vão ser massacradas pro resto da vida.